Olá, pessoal! No programa de hoje nós vamos fazer acompanhamentos para sorvete. Dois acompanhamentos diferentes, na verdade. Uma é uma calda de cítricos e um biscotti italiano. Bom, como eu já havia falado, nós vamos fazer a calda de cítricos, né? Então, vamos começar. Como vão ser duas receitas, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a calda de cítricos, que ela demora um pouco no fogo. Enquanto ela vai fazendo, nós fazemos o biscotti. Enquanto ela vai cozinhando e dando ponto, a gente faz o biscotti, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês que tipo de cítricos que eu usei. Eu usei o limão siciliano, que é um limão mais suave do que o nosso limão comum, o Tahiti. Ele tem gosto de limão e tudo, mas é mais suave, não é tão ácido. Então eu acho que fica interessante, né? Estou usando a mexerica Poncan, porque também pelo mesmo motivo, porque eu não quero uma calda muito ácida. Então, se você usa uma mexerica do Rio, aquela mexerica do Rio ou alguma outra assim, elas são muito ácidas e a calda realmente fica muito ácida. Tem gente que faz essa calda, um tipo de calda também com grapefruit, aquela outra laranja Bahia, tudo, fica bom. Mas a pessoa tem que entender que vai ficar um pouquinho amarga a calda e realmente mais ácida, com um sabor mais pronunciado. Então eu escolhi a laranja pera, que nós gostamos bastante, bem comum aqui, a laranja pera, a mexerica e o limão siciliano. Então eu usei um pouco do suco de cada uma dessas frutas e misturei e coei bem. Eu coei esse suco numa peneira bem fininha, né? Então eu vou colocar aqui na panela primeiro o suco, porque é mais fácil de misturar o açúcar. E vai uma quantidade bastante grande de açúcar nessa receita. Então eu vou colocar aqui na panela o açúcar. E aqui eu tenho aquela glucose que a gente encontra no supermercado, que é bastante comum. Por que eu vou colocar uma glucose numa calda? É pelo simples fato de que a glucose não deixa açucarar. Ela, não é que ela não vai açucarar de jeito nenhum com a glucose, não, mas ela previne um pouco da calda açucarar. Então eu vou colocar a glucose. E vou misturar bem até dissolver um pouco o açúcar. Vou levar no fogo médio, que eu já liguei aqui o fogão, e vou mostrar uma dica para vocês, para não ter problema também de açucarar a calda. Eu vou usar um pincel com um pouco de água, um copo com um pouco de água. E de vez em quando eu tiro o excesso de água do pincel e eu passo em volta e limpo a panela, né, a beirada da panela. Assim eu evito que formem-se cristais de açúcar na beirada, enquanto esse procedimento, durante o cozimento da calda eu vou repetir, né, para justamente limpar a beirada da panela e não formar os cristais de açúcar, porque eu quero uma calda que, sabe, bem lisa, bem transparente, e se ela açucarar, ela fica feia e não fica saborosa. Então, enquanto a calda fica aqui no fogo, ela vai fervendo devagarinho, tudo eu coloquei no fogo médio, nós vamos começar a fazer o biscotti. O biscotti nada mais é do que um biscoito, nesse caso eu vou fazer ele de amêndoas e pistache. Então, deixa eu só tirar isso daqui para não me atrapalhar.
E vou começar explicando para vocês as amêndoas. As amêndoas, eu coloquei elas no forno, elas já estão torradas, não estão muito torradas, porque a gente tem que lembrar que elas vão ao forno, né, junto com a massa. Mas eu dei uma pré-torrada nelas, elas ficaram mais ou menos 7 minutos no forno a 180 graus. Não deixem mais do que isso, porque senão ela vai ficar muito escura e o resultado não vai ser bom. Então, eu fiz isso, preparei as amêndoas assim. Aqui eu tenho os pistaches inteiros, sem sal. Não pode usar aquele pistache de aperitivo que está no supermercado, que tem muito sal, na verdade. E também tem aquela casca, uma coisa trabalhosa para tirar. Mas tem que ser esse pistache descascado e sem sal. Então, eu vou colocar primeiro na batedeira a manteiga em temperatura ambiente. Essa parte desse biscote é muito simples, né? Agora, todo o procedimento, o trabalho, tudo existem várias etapas e fica um pouco mais trabalhoso, na verdade, não é difícil. Então, eu vou colocar a manteiga, sempre a manteiga em temperatura ambiente. Como vocês já devem ter visto nos meus outros programas, eu sempre uso em confeitaria a manteiga em temperatura ambiente, porque ela mistura melhor, ela chega no ponto mais fácil. A manteiga, quando ela está gelada, é muito difícil ela chegar no ponto, na batedeira, dissolver o açúcar. Realmente é muito mais demorado e às vezes o resultado não é muito bom. Então eu vou colocar a manteiga com açúcar. Vou aqui um pouco esse açúcar. E vou usar esse batedor. E vou bater aqui até ficar claro. Deixa eu só acertar essa manteiga aqui. Eu faço assim porque acho que mais prático para tirar a manteiga da espátula. Na verdade, aqui eu ainda vou ter que bater bem mais para ficar mais cremoso essa manteiga com o açúcar, dissolver melhor o açúcar. Então, vou continuar batendo. Vou limpar as laterais do bowl da batedeira. Já tá ficando mais cremoso, agora eu posso ir juntando um ovo por vez. Como a quantidade de massa não é muito grande para a batedeira, ela sempre fica nas paredes, né, do bowl da batedeira. Então, a gente tem que sempre dar uma parada para limpar as laterais. Novamente, vou limpar a lateral e bater mais um pouquinho, aí estamos no ponto. Quase no ponto. Podem ver que a mistura já está bem clara e lisa. Como vocês podem ver bem agora, o ponto da massa. Ela tá bem firme e difícil de cair toda essa massa do biscote, ela é uma massa dura. E agora nós vamos ficar acrescentando a farinha de trigo aos poucos.
e vou colocar numa velocidade mais baixa para não espirrar a farinha para todos os lugares. Ah, me desculpe, eu tenho que peneirar a farinha antes de colocar. Então, vou colocar a farinha. Vou misturar uma pitada de sal. Uma pitada é o que a gente pode pegar com 2 dedos de sal. A noz moscada ralada. Noz moscada a gente usa muito em preparações salgadas, mas para doces e biscoitos é bastante comum usar também. E aqui o fermento em pó. Vou peneirar tudo junto. Vou peneirar tudo junto e vou começar a acrescentar em velocidade baixa, como eu havia dito. Vou colocando aos poucos. Vou raspar as laterais, bater mais um pouco, só para misturar. Na verdade, quando a gente acrescenta a farinha, é só, nesse caso, é só para misturar. Pronto. A nossa massa já está no ponto. Como eu falei para vocês, ela é bem firme, olha, ela nem solta da espátula. E a gente volta já já para finalizar a receita.